Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mestre Jesus, ilumine a cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados. Ilumine a cada um de nós para compreender bem a lição desta noite. Lições valiosas para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por todo o conhecimento que trazemos, que esse livro nos traz, que esse livro nos fornece. Pedimos que ilumine sempre a nossa jornada evolutiva, que possamos nos avaliar, conhecer, procurando entender quem nós somos e procurando melhorar a cada dia. Procurando ser melhores com o nosso próximo, sendo mais caridosos, perdoando a quem nos ofende e procurando não ofender as pessoas. Muito obrigado, Jesus, por todos os amigos e todas as pessoas que convivem conosco. Ilumine a cada um de nós. Ilumine nossos amigos, ilumine principalmente os nossos inimigos. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 17. 17. De perfeitos, e a lição é a virtude. A virtude. Bom, pelo que eu entendi, hoje a gente vai ler o capítulo 11º, Mal Olhado. É isso? Tudo bem. É isso mesmo. Quem gostaria de ler? Diminui só um pouco, um pouquinho, Lu, por favor. Aí tá bom. Quem é o leitor? Posso ler? Pode começar. A desencarnação do chuchuzeiro. Em tempos outros, ainda jovem, eu vivia numa cidade do interior, e no modesto quintal colhíamos alguns legumes para os gastos da casa. Certa vez visitou-nos uma vizinha que se revelou encantada com o viçoso pé de chuchu, ao qual endereçou seus melhores elogios. Que beleza! Como é que eu conseguiria ter chuchus tão bonitos no exíguo espaço de terreno que mal dava para 2 ou 3 canteiros pequenos? O chuchuzeiro entrou a desencarnar na hora. Creio que não gostou dos elogios da moça. Mal ela virou as costas, ele começou a murchar como se lhe houvessem extraído de uma só vez toda a sua vitalidade. Não houve o que salvasse. Em poucas horas, pendiam sem vida as suas lianas e os frutos caíam irremediavelmente. Estava mortíssimo, sem apelo. Não restava senão limpar o terreno de todas as suas antes vistosa folharada e dos talos sem vida. Nascido e criado pelo interior, sempre ouvira falar de mal olhado. Sabia de histórias a respeito contadas por gente que merecia crédito, mas ficava sempre com uma ponta de desconfiança. Seria mesmo possível aquilo? Sem ter ainda firmado um conceito próprio,
assumia a velha atitude de que nos fala Cervantes, a de que essa história de bruxarias é bobagem, mas que elas existem, não há dúvida. O malogrado chuchuzeiro foi a primeira demonstração disso. Não havia bruxaria, mas lá estava ele reduzido a um montão de folhas e caules mortos. A dúvida ficou no ar por muito tempo, ou melhor, em suspensão na minha mente. Quando li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, alguns anos após a dramática desencarnação do pé de chuchu, encontrei esta resposta à pergunta número 552. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Allan Kardec, 1981. Prossegue a pequena dissertação, dizendo que não há poder mágico algum, que somente existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Não creio que a nossa visitante daquele dia fosse exatamente um espírito maldoso, mas não vejo como desvinculá-la do súbito aniquilamento do vistoso pé de chuchu. Alguma descarga magnética involuntária da parte dela? O que teria ela absorvido para o seu uso pessoal as energias que movimentavam o pé de chuchu? É certo que operavam ali leis escassamente conhecidas e que fatos, por mais estranhos, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, como dizem os espíritos, eram fatos naturais. Existe mal olhado? Então, como está dizendo o texto de Kardec, né, existe força magnética, né? Todos nós temos a nossa força magnética. E, através da nossa força magnética, a gente pode transmitir bons fluidos, bons passes para uma outra pessoa. Tem gente que conversa com as plantas. A conversa em si, a planta não entende. A planta não entende a conversa que você está fazendo. Mas ela consegue sentir a vibração nossa. Uma vibração de amor ou uma vibração de inveja, como dessa senhora. Então, ela falou, nossa, que belo chuchuzeiro, que bela planta. E nessa admiração veio uma admiração de inveja. E essa energia de inveja fez com que a planta secasse. Esse é um exemplo, mas existem muitos exemplos de pessoas que têm uma força magnética poderosa que conseguem, por exemplo, secar uma planta. Isso realmente acontece. Essa pessoa, se ela trabalhar, se ela canalizar e se ela desejar o bem de alguém, ela pode ajudar essas pessoas. Agora, desde que deseje o bem da pessoa. Por isso que quando a gente vai dar um passe, a gente tem que estar bem. Razoavelmente bem. Né? A gente não vai estar perfeito, a gente não é santo, mas tem que estar num estado bom, num estado razoável, para a gente conseguir dar o passe. Por isso que os passes são dados no final da reunião. Porque a própria reunião ajuda a gente a nos equilibrar. A gente que vai lá dar o passe, vai se dedicar, a gente vai participando da reunião, vai vibrando, vibrando, e no final dela a gente já está harmonizado. Então, a gente que vai dar o passe se prepara durante toda a reunião para dar um passe. As pessoas que vão receber também. Mas nós também, às vezes a gente chega meio agitado, né? E depois da reunião vai se harmonizando, vai se equilibrando, e a gente consegue
dar um passe razoável nas pessoas. E às vezes, se a gente fosse dar um passe no início da reunião, talvez o passe não fosse tão bom assim. Certo? Comentários, perguntas? Pode continuar? O sugador de energias. A hipótese de que a vizinha possa ter absorvido as energias do pé de chuchu me foi sugerida por outra experiência pessoal que nada tem a ver, aliás, com o mal olhado, ou tem. Veio trabalhar conosco na empresa a qual eu servia na minha condição de profissional, um homem dotado de grande vitalidade. Logo em nossos primeiros contatos pessoais, comecei a notar certo mal-estar inexplicável. Algum tempo decorreu até que eu estabelecesse uma ligação de causa e efeito entre minha indisposição física e o nosso companheiro de trabalho. Por fim, esse vínculo tornou-se óbvio, e isto era particularmente de quando conversávamos sozinhos, frente a frente, separados apenas por uma mesa ou escrivaninha. Não sei se consigo descrever a sensação que experimentava. O mal-estar concentrava-se sobre o plexo solar à altura do que se costuma chamar de boca do estômago. Eu tinha a impressão de que ali uma espécie de tubo de aspirador que me sugava energia sem que eu pudesse impedi-lo. Eu me contorcia disfarçadamente na cadeira e procurava desviar o corpo de forma a não ficar de frente para ele. Procurava, desculpa, o corpo de frente para ele, mas não adiantava. O tubo parecia flexível e acompanhava os movimentos do corpo, mesmo de pé. Saía dali cansado, não poucas vezes com dor de cabeça. Se a reunião fosse muito longa, os sinais da exaustão eram óbvios e eu custava a me refazer dela. Quando conheci a esposa deste companheiro, não me senti surpreso ante a sua extrema fragilidade. Era uma pessoa simpática, doce e parecia desvitalizada. Faço uma ressalva urgente. Estou convicto de que ele não fazia isso por mal, ou mesmo que tivesse a mínima noção de sua estranha faculdade de abastecer-se de fluidos vitais alheios. Estava longe de ser um sujeito mau. Ao contrário, era uma pessoa amável, simples e bem intencionada. Não lhe conheço nenhum gesto de violência, improbidade ou até mesmo de impaciência. Percebia-se que nada daquilo era deliberado, e por isso nunca mencionei minhas dificuldades com ele a ninguém. Nem sei mesmo se outras pessoas experimentavam na sua presença a desagradável sensação de mal-estar que me atormentava junto dele. Como encontrei casos semelhantes na literatura psíquica, imagino que o fenômeno seja relativamente comum, ainda que pouco ou mal observado, pois assim como há pessoas que doam energia até mesmo sem contato pessoal direto, há as que, consciente ou inconscientemente, absorvem energias alheias. É o que nos confirma André Luiz em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, Existência da Alma. Lembra ele que nem todos se desligam prontamente pela desencarnação do casulo de seus pensamentos dominantes, passando a alimentarem-se por meio de cenas, trompas fluídico-magnéticas de sucção. Prossegue dizendo que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil existem nos seres encarnados, apresentando-se na aura como radículas alongadas de essência dinâmica. São com esses dispositivos que assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros. Está aí explicada a minha curiosa experiência pessoal. É capítulo 11º, né? Eu errei aqui, desculpa. Bom,
troca de fluidos entre as pessoas são comuns. Então, a gente tem que, na hora de conversar com alguém, a gente saber, muitas vezes, essa conversa é uma conversa particular. Muitas vezes a pessoa está contando um problema que a pessoa está passando, e a pessoa que está escutando sintoniza com a vibração daquela pessoa. E a pessoa acaba ficando com pena, com dó daquela outra pessoa. Acaba entrando em sintonia e acaba, muitas vezes, absorvendo a energia ruim da pessoa. A pessoa está passando por um problema, alguma perturbação, algum desequilíbrio, e você sintoniza com aquela pessoa e você acaba captando para você. Então, dependendo da... Então, isso é comum, né? Às vezes, isso acontece entre pessoas, por exemplo, entre a mãe e um filho. O filho está lá passando mal. E a mãe quer ajudar daquele jeito, quer ajudar. E nessa vontade de ajudar, às vezes a mãe capta para ela energia que o fluido do filho está passando. Às vezes o filho melhora e a mãe fica doente. Isso é saudável? Não. Na verdade, se você quiser ajudar alguém, você tem que falar: Jesus, espíritos amigos, ajudem fulano. Que a Falange de Bezerra de Menezes ajude a equilibrar meu filho. Que repeguem as energias da natureza e canalizem para ele se recuperar, para ele se reequilibrar. Se a gente mentalizar que energia saindo da gente para alguém próximo, querido, essa energia vai sair. E às vezes a pessoa ajuda o outro e você fica doente. Isso não é saudável. Então, quando a gente quer ajudar alguém, quando a gente quer rezar para alguém, tem que saber rezar, tem que saber orar. Vamos, ó, que Jesus, Falange do Francisco de Assis, Falange de Bezerra Menezes, ajude. Se eu tiver em condições, eu estou aqui pronto para doar fluidos. Se eu tiver em boas condições. Tem um caso do Chico, o Chico Xavier passando mal. Está fraco. E aí o Chico, não estou muito bem, não sei o que e tal. Aí Emmanuel falou, tá, eu vou ajudar. Eu vou tirar fluido daquela senhora e vou passar para você. Aí o Chico falou, não. Mas ela não vai ficar fraca, não vai ficar doente? Aí Emmanuel fala, não. Ela está bem de saúde. Uma noite de sono é suficiente para ela voltar. O que eu tirar dela, numa noite de sono, ela vai se recuperar. Não se preocupe com ela. Aí ele vai lá, tira o fluido dessa senhora e dá para o Chico. A senhora fica cansada, dormiu, tá prontinha. Então, essas trocas existem, mas a gente tem que fazer de maneira saudável. A gente não pode conversar com alguém e com aquela pena, aquela vontade de ajudar a pessoa, a gente passa mal. Né? Isso não é saudável. A gente tem que saber ajudar sem se prejudicar. Ok? E às vezes com a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade, e essa vontade de querer ajudar as pessoas, acontece isso que aconteceu nessa descrição. A gente se sintoniza com a pessoa, troca fluidos, capta
a energia ou doa fluidos para a pessoa e você passa mal. Então tem que aprender, saber ajudar. Tá claro? Lourenço, posso falar um pouquinho? Sim. Eu tinha um pé daquela flor peixinho aqui em casa e ele estava carregado, mas estava uma beleza. Aí chegou uma X pessoa aqui, um homem, falou, nossa, mas que beleza, né? E passou a mão perto assim do pé. Era muito bonitinho mesmo o pé. No outro dia, não tinha uma flor no pé. A flor parece peixinho, Caiu né? tudo, caiu tudo. Aí vieram um pessoal aqui na minha casa, que é a família da quarta nora que o Robson me arrumou. Então vieram umas 8 pessoas, mais ou menos, né? Quando eles entraram na minha casa, eu comecei a me sentir fraco. Aí eles vieram falar comigo, eu fiquei mais fraco. Aí eu não vi a hora deles irem embora. Pedi até para Deus, leve esse pessoal embora. É uma sensação assim que você vai cair. Não é um desmaio, é um empurrão para baixo. Você fica totalmente sem força. Mas fica ruim. Aí a hora que eles foram embora, de graças a Deus, na boa intenção. Mas é horrível isso aí. Aí quando atendo o pessoal no portão também, alguns eu posso ficar 1 metro, mas muitos eu tenho que ficar 2 metros. Porque eu já sinto a mesma sensação e eu afasto. Então, faz parte né? Lá se trata como vampirismo também, não é? Isso aí. Mas é uma energia que retira de você do começo ao fim e você fica ruim. No livro, me parece que no livro do Céu e Inferno, não tenho bem certeza se é ele. Lá relata um trecho lá de uma moça, né, que viveu 26 anos sem comer, mas ela abraçava um monte de criança. E as crianças gostavam dela para ela abraçava 1, 2, e ia o dia inteiro abraçando criança. Aí descobriram que ela retirava as energias das crianças. Aí, quando descobriram que ela fazia isso, pediram para ela não abraçar nenhuma criança a mais. Aí ela passou a comer. Assim está no livro. Entendi. É isso mesmo. São experiências aí. Continuemos. Pode? Experiências pessoais. Mas isto foi apenas uma pausa para relatar episódio paralelo. E o problema do mal-olhado? Existe mesmo? Como vimos, os espíritos não o negam ao afirmar que há pessoas dotadas de grande força magnética da qual podem fazer mau uso. Não foi muito fácil encontrar material para uma pesquisa acerca desse problema, mesmo porque é tido por mera superstição pela maioria dos autores que teriam alguma condição para uma contribuição mais esclarecedora. Nada encontrei sobre o assunto. Em Nandor Fodor, em Lewis Spence ou Paul Christian, por exemplo, até mesmo a referência em Deuteronômio nem sempre é traduzida com esse sentido. Vemos, contudo, na Bíblia de Jerusalém o seguinte texto: o mais delicado e mais terno dos teus olhará com maus olhos ao seu irmão, bem como à esposa de seu coração e aos filhos que lhe restem. Deuteronômio 28:54. Do que se pode concluir que o mau olho nem sempre vem do maldoso, mas também do delicado e terno, talvez por ciúme ou inveja incontrolável. Antes de examinarmos mais de perto o mecanismo do mal olhado, ou melhor, do fenômeno psíquico que leva a esse rótulo, inadequado como tantos outros, rogo espaço ao leitor para citar 2 episódios ocorridos com Regina. Certa ocasião, estava ela na feira fazendo suas compras semanais quando, por motivo qualquer de que não mais se lembra, reclamou do feirante sobre alguma coisa. Foi uma reclamação, digamos, de rotina, sem nenhuma hostilidade ou rancor. O homem olhou para ela carregado de ódio. Devia estar muito aflito ou revoltado, pois ela não o ofendera. Ao invés de pedir desculpas, é o que deveria ter feito se fosse inteligente o bastante, conta Regina. Repliquei ao que ele me havia dito.
Ele me olhou novamente com os olhos faiscantes de raiva. Imediatamente senti um soco no peito, na altura do plexo cardíaco. Senti fisicamente como se ele houvera me dado um tremendo murro, tanto que ficou dolorido o local. E, na verdade, foi o que ele fez, só que com suas emissões mentais, e não com os punhos, como provavelmente teria desejado fazer. Não foi à toa que Jesus recomendou que dessemos a outra face quando alguém nos batesse na primeira, conclui Regina. Observa ela com justeza que ninguém está à mercê dos caprichos, ódios e rancores de outras pessoas, a não ser que sintonize na mesma faixa vibratória, como se costuma dizer. Nesse caso, é atingido com todo o vigor pelas desarmonias de estados mórbidos alheios. No seu caso, com o feirante, ela teria evitado o impacto do murro psíquico se, em lugar de retrucar ao que ele dissera no seu mau humor, deixasse de passar recibo em sua vibração negativa, procurando desculpá-lo ou entendê-lo com atitude de simpatia e compreensão pelas dificuldades que certamente ele estava enfrentando, e que o levava à revolta contra tudo e todos. Nesse caso, a sua cólera tê-la-ia encontrado numa posição de isolamento, proteção de seu próprio equilíbrio, retornando como bumerangue àquele que a atirou. Certos impactos, contudo, são tão violentos que nos atingem quando não os provocamos. Tenho disso uma experiência pessoal. Em decorrência de deveres profissionais, vi-me inúmeras vezes subsidiárias nas quais havia movimentação... eu pulei. Em decorrência de deveres profissionais, vi-me inúmeras vezes incumbido de representar minha empresa em assembleias gerais de subsidiárias, nas quais havia movimentação de pessoal no alto escalão administrativo. Nessas oportunidades, eu era o anjo bom para alguns, que a empresa me mandava eleger, e o anjo mau para outros, que eu tinha a ordem de destituir ou substituir. Embora fosse tudo sempre feito entre os sorrisos habituais, certa vez pude experimentar, fisicamente, a potência de um petardo psíquico de vários megatons. Realizadas as modificações a que eu fora incumbido de fazer, um dos executivos substituídos, contra a sua vontade, obviamente, despediu-se de mim com um vigoroso aperto de mão. Um sorriso padrão nos lábios e um estranho brilho nos olhos. Senti uma verdadeira descarga elétrica que me subiu, como um raio, pelo braço e foi explodir na cabeça. A impressão nítida foi a de que a bomba abriu uma cratera na altura das têmporas à esquerda, região na qual ficou latejando uma dor aguda. Não me ocorrera antes, mas vejo agora, ao relatar esse desagradável incidente, que o petardo tinha mesmo de atingir o lado esquerdo do cérebro, pois é o que comanda o lado direito do corpo, ou seja, a mão que recebera o aperto fatídico. Isso foi à tardinha. Não houve o que fizesse passar a dor e nem aquela estranha sensação de que eu tinha um rombo na cabeça à esquerda. Tinha a impressão de que, se olhasse no espelho, eu veria o buraco como o de uma bala que entrara por um lado e fugira pelo outro. À noite, fui ver um amigo e confrade porque dirigia um grupo espírita e lhe pedi que designasse alguém para me dar um passe, pois estava com a impressão de ter sido atingido por um impacto psíquico muito forte. Dotado de bem treinada mediunidade, ele me olhou por um momento e disse: "Foi um verdadeiro petardo que atingiu você." Uma das senhoras presentes levou-me para um cômodo anexo. Fizemos uma prece e ela me deu os passes necessários. Prontamente fiquei curado da dor de cabeça, e como que se fechou a cicatriz na cabeça. Mas eu havia dito que Regina vivenciou 2 episódios desses e acabei introduzindo um dos meus depoimentos pessoais. Vamos ao segundo caso. Certa vez, ela comprou um lindo buquê de monsenhores brancos. Preferiu essa flor por ser a que melhor oferecia resistência ao calor abrasador, aquela época do ano. Chegando em casa,
Arrumou as flores caprichosamente numa jarra e o arranjo lá ficou como que dominando toda a sua sala com o encanto peculiar da decoração viva. Nesse mesmo dia, recebeu a visita de um casal conhecido. A mulher ficou literalmente fascinada pela jarra de Monsenhores. A todo momento olhava e dizia: "Mas que beleza de flores!" Ao cabo de algum tempo, despediram-se e saíram. Ocupada com outros afazeres, Regina passou cerca de meia hora ou pouco mais fora da sala. Quando voltou a contemplar as flores, teve um choque. Elas pendiam, murchas e pálidas, dos seus frágeis e ressecados caules. No outro dia, estavam acabadas. Ela reconhece que a moça não olhou as flores com raiva, mas, no fundo, é certo que havia na sua admiração um tom de cobiça ou de inveja, que são vibrações nitidamente negativas, ainda que muito sutis. Tão fortes, porém, que atingiram os pobres monsenhores que não resistiram ao bombardeio. Aliás, não há dúvidas, à vista de inúmeras e bem documentadas experiências, de que as plantas e os animais, tanto quanto os seres humanos, respondem às emissões mentais negativas ou às positivas. As experiências do doutor e reverendo protestante Franklin Loer, na obra de The Power of Prayer on Plants, dão testemunho dessa irrecusável realidade. Plantas obtidas do mesmo grupo de sementes e tratadas sob condições idênticas de terreno, umidade, luz e calor, cresceram mais vigorosas e saudáveis quando recebiam preces, diretamente ou através da água, do que outras que eram abandonadas à sua própria sorte, ou pior, aquelas sobre as quais eram disparados pensamentos negativos. Lembro-me da reportagem na revista americana Time, logo que as experiências do Dr. Loer foram divulgadas, que as pobres plantinhas escolhidas para o papel de vítimas eram chamadas até de comunistas. Se aprofundarmos um pouco mais essa realidade, vamos encontrar a mesma verdade universal de sempre. 1. O amor é a grande força construtiva. 2. O ódio, o elemento desagregador. 3. A vida, uma única energia que circula por toda parte solidariamente. 4. O pensamento é o veículo de tudo isso. Em verdade, o amor não precisa de palavras para expressar-se, e, infelizmente, nem o ódio. Eles simplesmente se comunicam a partir do foco emissor, e por onde passam, sintonizam-se com os ritmos que lhes são afins. Recorremos mais uma vez a Regina para demonstrar a reversibilidade dessas correntes, magnéticas ou psíquicas, seja lá o que for. Basta direcionar o impulso num sentido ou noutro. É tudo uma questão de estrutura espiritual, de equilíbrio ou desequilíbrio. O facínora que ataca para roubar e despede vibrações de desarmonia em relação à pessoa agredida pode ter gestos de extrema ternura com uma filhinha doente mais tarde. Certo dia da maestra, uma das turmas às quais Regina lecionava resolveu se cotizar para dar-lhe um vistoso buquê de rosas vermelhas, suas prediletas. O verão estava ardente, como de hábito, àquela altura do ano. Ela recebeu as flores de seus alunos do turno da manhã e, como trabalhava em 2 colégios, só regressou a casa à noitinha. Nesse interim, teve de ficar carregando o buquê de um lado para o outro, sem poder tratá-lo devidamente. À noite, as rosas estavam completamente murchas, caídas sobre as hastes sem vida. Não tinham resistido ao calor e aos maus tratos involuntários, mas não menos prejudiciais. Nada mais havia a fazer senão jogá-las no lixo. Já estava para selar o destino final das flores, quando parou um momento para pensar. Não era possível, afinal as crianças lhes haviam dado com tanto amor em testemunho de uma amizade pura e desinteressada. Gastaram com elas o dinheirinho escasso das mesadas.
Não era justo atirá-las fora sem consideração. Assim pensando, e em homenagem às crianças, ela resolveu colocar as flores numa jarra do jeito que estavam. Arrumou-as com muito carinho, com um pensamento de gratidão pelas crianças. Como estava cansada, após o longo e encalorado dia de trabalho, logo foi dormir. Pela manhã do dia seguinte, foi o grande impacto. As rosas estavam muito bem vivas, fresquinhas, lindas, como se acabassem de ser colhidas em algum jardim da vizinhança. Todas abertas, mostrando suas corolas generosas e levemente perfumadas. Até as folhas, que ainda na véspera estavam murchas e pardacentas, exibiam um verde novo, brilhante, saudável. Flores e folhas firmes e elegantes. Regina parou e ficou a contemplá-las por um bom tempo. Um tantinho assustada, desse susto que nos causam coisas assim espantosas, que antigamente pensávamos ser milagre. No entanto, o único milagre que se dera ali fora o amor. As plantas são muito sensíveis e resolveram, lá entre elas, não desapontar nem as crianças, nem a Regina. Não custava nada voltarem à vida só pelo prazer de proporcionar um pouco de alegria. Isso explicaria também porque certas pessoas têm mão boa para plantas e outras não. Não são as mãos ou os olhos que são boas ou más. Elas se limitam a veicular as energias que recebem do centro emissor, de onde provém. As pessoas que amam plantas também amam a vida e, num nível subliminar, se comunicam com esses seres silenciosos e primitivos, infundindo-lhes a alegria de viver. Isso eu pude verificar pessoalmente muitas vezes. Por algum tempo, mantive no meu gabinete de trabalho profissional uma planta. Entendíamos-nos muito bem e, embora ninguém percebesse, pois nossos diálogos eram mudos, sempre que podia, eu lhe dava uma palavrinha de estímulo dizendo o quanto ela estava bonita e o quanto me alegrava vê-la participando do meu trabalho, enfeitando o ambiente e espalhando suas boas vibrações. Receio até tê-la tornado um pouquinho vaidosa de tanto elogio e afeto, mas, como sabemos, todos temos nossas pequeninas fraquezas. Afinal de contas, ela também tinha suas razões. Eram muitos os que a elogiavam, sem mal olhado. Fala, Roberto. Posso falar? Você vai falar ou eu posso falar um pouquinho? Pode falar, depois eu falo. Posso? Ah, tá. Só para lembrar, Lourenço, que na pesquisa que foi feita já anos atrás, se você ampliar um som de uma planta 1.200 vezes, você vai ouvir que ela geme e chora, né? Então, ela não fala, mas ela ouve. Então, é uma pesquisa já que foi feita na França, né? Há mais ou menos 10 anos atrás já. Agora, esse mal olhado, eu acho que é o olhar mal, sabe, o Lourenço? Conta a minha mãe, me contava a minha mãe que tinha uma mulher que se interessava num homem, marido de uma vizinha dela, e esse casal tinha uma criança. Aí essa criança foi e puxou o vestido dessa senhora e tentou brincar com ela. Aí a mulher olhou para a criança e falou: "O que você quer aqui comigo, sua porcaria? A minha intenção é ver o seu pai no meu quintal, né? Não você." Aí a criança não entendeu nada, pequenininha, ficou meio assustada com aquela mulher e entrou. Aí no outro dia a menina estava doente, depois ficou mais doente, mais doente, mais doente. Em uma semana ela morreu. Então eu falo para você que não tem mal olhar, tem olhar mal, né? Porque foi muito forte a vibração que apanhou a criança, né? Era isso que eu queria dizer.
Obrigado. Bom, existe, né? Então, como ele está falando, né? Uma coisa é mal olhado. Outras vezes uma pessoa não está desejando o mal, mas, por exemplo, olha uma flor e tem inveja, admiração, sei lá, mas dependendo de como você tem o sentimento por aquela flor, realmente ela pode secar. Então, as plantas, elas são sensíveis. E as plantas não têm essa proteção, né? A planta não tem inteligência, então ela não tem não consegue se proteger. Então, se você manda boas energias, ela se revitaliza. Se você retira energias, vitalidade, você suga, ela murcha. Então, elas são sensíveis. Então, o texto está dizendo que tem pessoas que vão lá e cuidam das plantas com amor, com carinho, e as plantas frutificam, crescem, ficam bonitas. Outras pessoas, né, planta de qualquer jeito, as plantas não acabam não nascendo, né? A mesma coisa são as coisas que a gente faz no dia a dia. Imagina você cozinhando com raiva. Aquela energia que você está cozinhando de raiva passa para a comida. A pessoa que come passa mal. Agora, uma pessoa que está cozinhando com carinho, com amor, com dedicação, aí aquela energia também passa para o alimento. E a pessoa que passa vai se sentir bem, come, vai se sentir bem. Então, a gente tem que fazer as coisas realmente com amor, com dedicação, né? Não fazer as coisas com raiva, com ódio. E outra coisa que falou lá em cima, a gente tem que tomar cuidado, né? De quando alguém faz uma coisa ruim contra você, Jesus disse, dá outra face. Ou seja, não se vincule com aquela energia negativa. A pessoa te ofende, se você se ofender, se você baixar a sua vibração, você vai receber aquela energia negativa, toda ela. Se você tiver uma energia elevada, uma vibração, você tem uma proteção. Mesmo que você sinta alguma coisa, aquilo é amenizado. Então, a pessoa te fala uma coisa, você se ofende, você recebe toda aquela carga negativa e você passa mal. A pessoa tem uma atitude ruim. Aí você fala, essa pessoa não deve estar bem. Em vez de você ter raiva dela, você vai lá e faz uma oração por ela. Como diz Jesus, amai os inimigos. Orai pela pessoa. Aí aquela energia negativa que a pessoa está mandando, você não vai receber, porque você está mandando uma energia boa para ela. Então, a gente tem que conseguir, né, tentar trabalhar para que a pessoa faça uma coisa ruim e você não se abala com aquilo. E se você conseguir ainda retribuir com amor, com uma boa oração, uma vibração, você não vai receber aquela energia negativa. Porque a pessoa te manda uma energia negativa e você está mandando uma energia positiva. Aí a pessoa bate para você, manda uma coisa negativa, bate em você e volta para ela. Porque você tem a sua proteção, a sua vibração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de a gente baixar a nossa vibração e receber toda a energia negativa emitida pelas pessoas. As plantas, os animais, não têm essa capacidade que nós temos de manter a nossa... Então, acaba recebendo e as crianças acabam sendo mais sensíveis também.
Logicamente que esse exemplo que o Roberto falou, né? A criança com um mal olhado pode ficar doente. Logicamente que se ela não tivesse que desencarnar, teria ajuda suficiente para ela ficar doente, mas depois se recuperar. Então, por algum motivo, ela tinha que desencarnar, né? Mas senão teria proteção e de alguma forma ela podia ficar doente, né? Podia chegar à beira da morte, mas depois voltava, né? A gente não sabe exatamente o que tinha que passar essas pessoas, mas realmente uma criança sentir uma vibração ruim e pode ficar, né? Isso é possível. Ou uma planta, ou um animal, ou nós mesmos. A gente tem que aprender a se proteger, aprender a manter a nossa vibração elevada para se dedicar ao próximo, ao bem. Aí a gente vai ter proteção. Agora, se a pessoa te ofende e você vai lá e abraça a ofensa, ainda retribui, você está trocando energias negativas, né? Ele te manda e você manda. Então, vocês estão lá abraçados na energia negativa. Então, você está pedindo para sofrer. Eu gosto de sofrer. Então, a gente tem que procurar trabalhar para a gente manter o nosso pensamento elevado, energia elevada. E aí a gente não é prejudicado e ainda ajuda o nosso próximo. Certo? Pesquisando o assunto. Mas eu dizia há pouco da dificuldade de encontrar material confiável de pesquisa neste assunto. Consegui, contudo, apurar o suficiente para saber que, a despeito da sofisticação meio irônica dos autores, que tratam o problema de mal olhado como tola superstição popular, existe uma realidade subjacente nisso. E nem poderia deixar de haver, quando sabemos que tudo isso que nos cerca, visível ou invisível, é pensamento, de Deus ou dos seres humanos encarnados ou desencarnados. A sabedoria popular é muito mais profunda do que pode parecer. Fenômenos anímicos e mediúnicos da maior importância e de dramáticas implicações foram e continuam sendo considerados meras superstições por muita gente que se diz inteligente, culta, civilizada e superior. A ideia do mal-olhado é antiga e está espalhada pelo mundo todo, o que se comprova facilmente pelos nomes que servem para designá-las nas diversas línguas. Na Roma Antiga, a palavra era fascination, fascinação. Os gregos diziam baiocadia, modernamente se diz mal-olhado em português, evil eye em inglês, malocchio em italiano, malvais oi, não é assim que pronuncia, tá, gente? Em francês e etc. Segundo apurei, há livros sérios escritos sobre o assunto, como Evil Eye, de F.T. Elworth, de 1895, Evil Eye in the Western Highlands, de R.C. McLagan, de 1902, e até um mais recente, de 1958, intitulado The Evil Eye, Studies in the Folklore of Vision, de Edward S. Gifford. Infelizmente, não os tenho à mão para um exame mais demorado. Dá, no entanto, para perceber que, embora tratado como folclore, o problema que interessa aos eruditos. Por outro lado, sabemos perfeitamente que parece haver mais intensa fixação supersticiosa nas camadas ditas elevadas da sociedade do que nas mais humildes. Do contrário, não encontraríamos pessoas dispostas a pagarem tão bom dinheiro por signos, talismãs, berloques e figuras cabalísticas em geral, destinadas a proteger os seus portadores do mal olhado. Evil Eye, malóquio ou malvais óleo,
o dia em que essa gente toda descobrir que a proteção está no comportamento pessoal de cada um, e não numa peça de madeira ou numa joia de alto cravejada, de alto preço cravejada de brilhantes, muita indústria vai falir à falta de mercado para suas bugigangas. Ouço dizer que gregos e romanos eram mais econômicos nisso. Para eles, bastava dar uma cuspida para um lado que estavam livres do fascinário ou da baiocagia. Desde muito tempo, contudo, parece ter sido descoberto que a motivação principal do mal-olhado é a inveja, e por isso era considerado desastroso ouvir elogios. Foi assim que se tornou comum dizer-se os benzodeus, benzadeus, que se ouve pelo interior do Brasil. Em inglês se diria as goodwill ou a God bless you. No fundo, a mesma coisa. Turcos e árabes, segundo a Enciclopédia Britânica, acham que cavalos e camelos têm olho ruim. Mas não somente esses povos, pois muitos no Oriente usam a reprodução de pequenos textos sagrados pendurados em si mesmos ou nos animais que montam, para evitar problemas com o mal-olhado. Disse também que ainda hoje a crença é muito forte em Nápoles, onde o cidadão dotado da temível faculdade do malóquio é chamado de jattore, jactancioso, presunçoso, do qual todos fogem. Para algum encontro imprevisto, o melhor mesmo é carregar certos amuletos em forma de chifre, sapos e de meia-lua. No Egito, as mães costumam atribuir o mal-olhado à aparência doentia das crianças. Consta na Britânica que o receio do mal-olhado é pouco divulgado nas Américas, entre os povos de ascendência europeia. Penso que não é bem isso, pois encontramos tal convicção espalhadas por toda a parte. Seja como for, há escassa evidência de que seja apenas uma superstição de gente ignorante. Antes uma realidade ainda não muito bem estudada, mas que encontra na ciência e no conhecimento dos mecanismos psíquicos do ser humano sólidas bases para explicá-la. A superstição está em achar que basta dar uma cuspida de lado, agitar uma penca de chaves, bater na madeira ou usar um talismã para livrar-se de influenciação negativa. A defesa a essas agressões, que de fato existem, consiste em se procurar viver numa faixa vibratória na qual se torne cada vez mais difícil sintonizar com as emissões de desarmonia irradiadas por toda parte, em muitos megahertz. Então, eu vou jogar minha figa embora. O meu pé de comida não funciona, então? Poxa vida. Nem aquela minha fitinha vermelha aqui no pulso? Roberto ganhou a ferradura. Não joga a ferradura fora. Então, eles estão dizendo todas essas coisas que dá no nosso pensamento. Certo? Uma fitinha vermelha ajuda? Ajuda, se a pessoa acreditar na fita. A pessoa põe a fita e ela acredita que aquela fita vai ajudar, aí pode ser que ajude. Na verdade, tudo depende do nosso pensamento. Então, ele está dizendo que essas coisas é tudo bobagem. O nosso pensamento tem que estar elevado, nossa vibração elevada, com os bons pensamentos, para a gente não sintonizar e não receber as coisas. Então, se a gente realmente sintoniza com a energia negativa, a gente recebe as coisas. Então, não vamos sintonizar com as coisas negativas, nossas baixas. Está dizendo que a inveja é uma coisa ruim. Então, a gente tem que procurar não invejar as coisas.
Ah, eu admiro. Admirar é uma coisa, invejar é outra, né? Se você falar, não, ó, eu admiro tal pessoa, eu vou me esforçar para atingir o nível que a pessoa tem, admiro a inteligência, admiro o esforço. Ok, você pode pegar uma pessoa como exemplo. Então, o Mestre Jesus é o nosso exemplo. E a gente procurar seguir os caminhos, as orientações que Jesus diz. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não ter inveja. Admirar, procurar seguir os exemplos, os passos, ok. Mas pegar uma coisa e ter uma inveja, dependendo da energia magnética que a gente tem, e cada um de nós tem energias diferentes, a gente pode realmente secar uma planta. Pode realmente atrapalhar, né, uma pessoa. Então, cuidado com o nosso pensamento. E também a gente tem como se proteger, mantendo a nossa vibração elevada, né? Então, na hora de, por exemplo, conversar com as pessoas, tomar cuidado para não absorver essa energia ruim da pessoa. Procurar desejar o bem e tal, mas não sentir pena da pessoa, não sentir aquela coisa lá de você entrar naquela vibração negativa. A pessoa está doente e você entra na vibração doentia dela. Aí você capta essa doença para você. A pessoa está doente, você ajudar com os bons pensamentos, com as boas ações, ok. Mas não você ficar doente junto. Papa e o Malóquio. Mal olhado. Nino Lobello, na obra The Vatican Papers, conta que até alguns papas é atribuída a faculdade do olho ruim. Um deles, Paulo VI. Curiosos episódios estão narrados no capítulo intitulado Por que ele pode ter sido o papa mais impopular. Em 1975, por exemplo, conta Lobello que o Aeroclube de Milão, cidade onde Paulo VI havia sido um respeitado e admirado arcebispo, resolveu prestar-lhe uma homenagem. Voou para Roma com uma réplica da imagem da Madonna, que fica no Duomo da Catedral daquela cidade. Ao descer de paraquedas, em plena praça de São Pedro, a estátua partiu-se. De regresso a Milão, o avião sofreu um acidente e toda a equipe da homenagem morreu. Acrescenta que milhões de italianos atribuíram a razão de tão desastrada homenagem ao olho ruim do Papa. Isso é injusto. Paulo VI foi um homem sensível e bom. No entanto, a fama de que era um emissor de mal olhado espalhou-se por toda a parte e durou os 15 anos de seu papado. O Vaticano, aliás, não julgou necessário promover nenhuma campanha para desmentir a injusta fama do Papa, talvez por considerá-la ridícula e sem fundamento. Lobello afirma que por toda a Itália se encontra gente usando talismãs e amuletos em defesa do malóquio. Mesmo os italianos que zombam e declaram não acreditar nisso, costumam, às vezes, carregar algum desses amuletos. Nunca se sabe, dizem eles. Tal como o ilustre cavalheiro Dom Quixote, sabe-se que não há bruxarias, mas não custa carregar uma figurinha escondida alhures na roupa. O autor do livro informa que nem Mussolini estava livre desses receios. Devia ter suas dúvidas, ou certeza, quem sabe. Segundo Lobello, descendente direto de italianos, embora americanos de nascimento, Pio XII também tinha suas precauções contra o malóquio. Por via das dúvidas,
evitava encarar de frente o cardeal Montini, futuro Paulo VI, sempre que este ia falar com ele no Vaticano. Aliás, o jornalista e escritor diz mesmo que Pio XII não morria de amores por Montini por causa de divergências pessoais e que este só foi elevado ao cardinalato por João XXIII, que aparentemente não tinha receio do mal-olhado que imputavam a Montini. Segundo os entendidos, na Itália, é fácil identificar o olho ruim, dado que se parece com o olhar do gato. Já notaram que o gato não pisca? Ele só fecha os olhos para dormir. Para evitar os envolvimentos com o malóquio, os italianos conservam o antigo costume de seus antepassados romanos, cuspindo para um lado ou então usam qualquer roupa azul. Há quem sacuda um chaveiro e os que nunca enfrentam uma pessoa olhos nos olhos. A figa também é de uso generalizado. Tudo isso segundo o nosso competente informante, Nino Lobello. Uma série de desagradáveis coincidências parece ter perseguido Paulo VI. Em 1967, um violento terremoto abalou a Turquia depois que o Vaticano anunciou que o Papa visitaria aquele país. Em 1970, foi um ciclone desastroso que sacudiu o Paquistão, depois que o Papa decidiu visitar o Oriente. Um episódio muito comentado e lamentado pelos fanáticos torcedores do futebol italiano. Deu-se quando, após uma visita ao Papa, um time não conseguia mais ganhar nenhum jogo. Não faltou quem culpasse o mal-olhado de sua santidade. Lobello diz ainda que Paulo VI não contribuiu em nada para melhorar sua imagem quando mandou tirar São Nicolau da categoria dos santos da Igreja. Ora, na Europa e nos Estados Unidos, é ele a própria figura do que chamamos por aqui Papai Noel. A revolta maior foi em Bari, onde o santo é o padroeiro local e, segundo a tradição, seus ossos estão enterrados desde 1087, depois de tomados aos sarracenos. Magnífica basílica construída em honra ao santo foi decorada por artistas árabes no século XI, com maravilhosos e intrincados desenhos no piso. Somente alguns séculos depois, descobriu-se que eles escreveram disfarçadamente o grande postulado islâmico: só há um Deus e Maomé é o seu profeta. Por isso, o piso de uma igreja católica ostenta uma profissão de fé muçulmana. Mas isto, afinal de contas, nada tem com o mal-olhado e entrou no capítulo como Pilatos no credo. Não há dúvida, porém, de que é injusto atribuir a Paulo VI essa faculdade. Foi um homem compassivo, bom e sensível. É incompatível com a sua inata religiosidade e bondade a ideia de que fosse um jator, ou seja, uma fonte emissora de desastres que afligiram tanta gente como lhe desejam atribuir. É certo, porém, que forças mentais poderosas podem ser manipuladas pelo pensamento e pela vontade. Não há, portanto, mal olhado no sentido de que um simples olhar possa fazer murchar uma planta ou adoecer uma pessoa. Há, contudo, sentimentos desarmonizados que, potenciados pela vontade consciente ou inconsciente, acarretam distúrbios consideráveis em pessoas, animais e plantas. O pensamento é a mais poderosa energia no universo e circula por um sistema perfeito de vasos comunicantes, através de toda a natureza. Segundo as intenções sob as quais é emitido, tanto pode construir como destruir, dar vida como retirá-la. Nada mais que isso. Do ponto de vista do nosso estudo, é um fenômeno anímico dado que é uma atividade do espírito encarnado. Pode, no entanto, contar, eventualmente, com a colaboração ou envolvimento de espíritos desencarnados, tanto secundado aquele que quer ajudar com pensamentos positivos, de vitalidade e harmonia, como aquele que deseja destruir. Seria muito bom que toda a gente soubesse que, assim como o amor tem a sua resposta
e desencadeia uma reação positiva que retorna ao que ama, o mal também dispara um mecanismo que tanto o leva ao seu alvo como o traz de volta ao emissor a resposta correspondente. Um dia, todos nós vamos entender que não é inteligente ser mal, e então não haverá mal olhado. Bom, então ele está dizendo, né, que falar, atribuir a Paulo VI todos esses desastres não tem sentido, né? Então ele tá dizendo que você com um pensamento ruim, negativo, você pode mandar energias negativas para a pessoa. Agora, se a pessoa vai receber ou não, depende da vibração dela. Se a vibração dela estiver negativa, ela recebe aqueles pensamentos ruins. Se a vibração estiver boa, ela simplesmente bloqueia. Então, para a gente estar bem, a gente tem que rezar, tem que orar, manter a nossa vibração elevada. Agora, a gente sabe que o nosso pensamento de amor ou de ódio, ele atrai espíritos, pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas, com o mesmo tipo de pensamento. Então, se a gente está desejando amor, espíritos com o mesmo tipo de sentimento vão se aproximar da gente. Então, aquela oração que a gente faz em prol do próximo vai ser aumentada por espíritos com o mesmo tipo de sentimento. Agora, se a gente deseja o mal, tem ódio, a gente naturalmente vai atrair para nós espíritos que também têm essa mágoa, esse ódio, esse rancor. Então, a gente pode desejar e, às vezes, manda energia negativa para outras pessoas, que pode realmente prejudicar, se as pessoas não tiverem boa vibração. Se ela sintonizar e manda ódio, a pessoa recebe ódio, tá? Odiando, a gente recebe toda aquela carga negativa. Então, ele está dizendo que essa emissão é de ordem anímica, ou seja, depende de nós, da nossa energia, do nosso corpo. Está mandando coisas boas ou coisas ruins, anímicas, de nossa parte. Mas, logicamente, que a gente está envolvido com espíritos bons e ruins. Depende do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento é tudo. Nosso pensamento que manda, nosso pensamento que determina. Então, o que ele está dizendo? É muito mais inteligente a gente ser uma pessoa boa. Porque se for uma pessoa boa, a gente vai harmonizar o nosso corpo. Quando a gente tem ódio, mágoa, rancor, a gente puxa, atrai energias negativas. E a gente pode ficar doente por esses sentimentos ruins. Sim, não, por quê? Comentários? Ô, prof, eu estava aqui pensando, né? Por incrível que pareça. Pensamentos bons, né? Eu estava aqui pensando assim, né? No nosso caso, nós ainda temos como nos defender, porque nós já estamos aprendendo, já sabemos como fazer isso. Não sempre utilizamos dessa técnica, mas seria muito mais inteligente utilizar. Mas no caso das plantas e das crianças, não quer dizer que elas não estavam negativas, elas apenas estavam
vulneráveis, né? Porque elas não têm a capacidade de fazer com que eles, apesar da vibração delas ser boa, elas não sabem se defender, né, desse magnetismo. Onde elas conseguem ficar vulnerável a esse tipo de magnetismo e murchar, Isso. morrer. Foi o caso o exemplo que o Criança, Roberto falou, né? exatamente. O Roberto falou do Cristo do científico que, né, que foi e o próprio texto aí, dizendo que você mandou energia negativa para então saiu na Time, saiu na que Eu não. foi feito um estudo. Com energia, você mandou energia. E foi Não. e aí aquelas plantas que recebiam energia positiva, bons pensamentos, boas vibrações, elas se desenvolviam. Aquelas mesmas plantas que receberam a mesma quantidade de água, de luz, e que foi uma energia negativa, elas se desenvolveram ruim ou até morreram. Então, as plantas não têm essa proteção, né? Porque a planta não tem uma inteligência, não tem um pensamento desenvolvido. Então, elas realmente acabam sendo sensíveis ao pensamento das pessoas. Mas se nós também não soubermos nos defender, podemos ser como elas, né? No caso. Porque se a gente tiver preguiça e atribuir a um amuleto o poder da defesa, e não mudar as atitudes, o amuleto não vai poder fazer. Claro que ele não faz nada, mas a sua atitude é que faz em acreditar que ele possa ajudar em alguma coisa, é que pode melhorar a sua própria vibração, atribuindo ao amuleto o trabalho que ele tem que ter de melhorar a sua atitude. A mesma coisa é você lá e pagar alguém para rezar por você. Uma pessoa, um terceiro, rezar por você ajuda? Se a oração for sincera, sim. Mas isso não quer dizer que você não tenha que rezar por você. Você orar. Mas Então, você fazendo bobagem, orando, você mantém a sua energia, sua vibração elevada, né? Agora, não, faz o seguinte, eu vou lá e eu pago para o padre orar para mim. Às vezes o padre recebe o dinheiro e faz aquele negócio. E só, eu já fui eu vou na igreja católica normalmente em velório e batismo, né? E esse tipo de coisa, né? E algumas vezes que eu fui em velórios e batismo na igreja católica, eu vi vários tipos de padres. Alguns padres que estão rezando e você percebe que ele tem um sentimento muito bom, está lá rezando, orando e transmitindo bons pensamentos. Mas outros padres, ou pastores, sei lá, eles estão só simplesmente repetindo, lendo um texto da Bíblia sem nenhum sentimento. Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo. E você não sente eles estão lendo um texto, repetindo um texto, né? E você dá a impressão que eles não estão colocando o sentimento deles em cima daquele texto. A mesma coisa é a seguinte, a gente está rezando. Eu vou rezar o Pai Nosso, eu vou rezar uma outra coisa. O melhor que você tem que fazer é rezar, orar, sentindo as palavras. Se você faz uma oração gravada, né, decorada, mas não coloca o seu sentimento em cima daquela oração, são só palavras. Então, vamos fazer as orações, pensamentos bons, rezando, né, e orando, e
colocando sentimento em cada palavra que a gente falar. Certo, Sandro? Porque com o sentimento... Fala, Professor. Sandro, você quer falar um pouquinho sobre o assunto? Pode falar. Fique à vontade. Eu acho o seguinte, que só não ficou assim muito claro como que é a mecânica da coisa, né? Eu já ouvi falar muito assim, até de técnicas, né? Tem aquele Saulo Calderon, ele fala até de algumas técnicas que se usa para poder fazer proteção, né? A forma de como você vibra a aura, para tentar se proteger, às vezes, desses influxos, né? Que ocorrem, né? E aí, falar assim muito, né, de como é que ocorre isso, né? Então, às vezes sem querer, às vezes projetado, às vezes é na intenção, às vezes não a intenção. Quando você pensa na eletricidade, fica uma coisa fácil, né? Que fala, não, é que quando está uma diferença de potencial, né, de energias aqui, então elas têm aquela tendência, então uma cede, outra absorve. Mas não é bem isso, né, que a gente tem aqui, né? Então, só nessa parte que eu acho que ficou meio um pouquinho nublado, né? Como que isso daqui realmente ele ocorre dessa Ô, forma. Sandro, eu não sei se isso vai fazer com que você perceba a técnica. A técnica é a seguinte: posso, prof? Ó, se tem aí, tira do caderninho, põe na tela. A técnica é a seguinte: todas as vezes, bom, isso também foi em palestra que eu ouvi, e palestras que falam cientificamente das reações do nosso corpo. Todas as vezes que a gente se empenha em se ligar a Deus, ao superior, ou aquilo que a gente acredita como verdade, todas essas vezes você coloca o seu corpo e o fluxo sanguíneo trabalha a seu favor. Então, você ativa várias partes do seu cérebro, do seu corpo, onde você produz substâncias regenerativas. Isso foi o Divaldo que falou. Então, aí já está uma resposta daquilo que você quer entender. Essa também seria uma relação, certo? Então, é muito Certo? inteligente perdoar, é muito mais inteligente a gente se colocar numa boa vibração, a gente se conectar com o divino, se não quiser falar Deus, porque Deus está em todas as coisas, e tudo que ele nos ensina, tudo que ele nos traz, para que nós tenhamos a capacidade aumentada de restauração do nosso corpo. Isso é provado até cientificamente, porque um médico fez uma experiência de uma pessoa em oração, se ligando a esse estado de oração, e percebeu várias partes do cérebro onde o sangue irrigava de uma maneira mais efetiva. Entendeu? Então, aí está a relação que você talvez não tenha colocado, mas é bem por aí. Beleza? A Associação Médico Espírita, né? Eles têm vários experimentos, que fazem sobre o passe, né? O passe também é transmissão, é você doar e você os fluidos que são passados. No Hospital das Clínicas, em São Paulo, existem estudos, né? E estudos que foram publicados em revistas médicas e científicas, falando sobre pessoas que receberam passes e a influência que isso foi influência na melhora das pessoas, na melhora médica das pessoas. Tudo isso tem a ver com esse... o que ele está falando, não é o olhado, não é os olhos da pessoa que estão matando ou ajudando a pessoa, é o pensamento.
E o pensamento faz com que os fluidos positivos, bons, e fluidos ruins sejam transmitidos. Então, quando você vai dar um passe, não precisa necessariamente você impor as mãos no passe. Quando você impõe as mãos, você está fazendo o seu pensamento, né? Que você, através das mãos, você quer transmitir uma energia positiva ou negativa. Então, realmente, isso é feito. Como o Sandro falou, quando você tem uma energia elétrica, você tem uma diferença de potencial. E nessa diferença de potencial, você faz com que os elétrons sejam um caminho de um ponto para outro. Você faz o elétron caminhar num certo sentido. O seu pensamento faz a mesma coisa, faz a energia fluir de um lado para outro. Existe também os pensamentos, a vibração, por exemplo, na água. Então, existe... um cientista japonês fez o congelamento da água e ele colocou, para quando congelava a água, músicas agradáveis, músicas relaxantes, ou aquelas músicas muito pesadas, e ele acabou congelando a água e viu que quando a água era congelada com a energia de uma música clássica, por exemplo, a água congelava naqueles cristais bonitinhos, perfeitos. Quando era uma música uma vibração muito forte, né? Ou você xingando a água, ou aquelas pessoas, aqueles discursos negativos, a água, os cristais ficavam todos distorcidos. Então, tudo isso tem a ver com o pensamento, com a vibração, tudo isso está interligado. Mesmo que a gente não conheça exatamente o mecanismo, a gente tem uma ideia aqui. O pensamento é tudo. A energia de amor faz com que você vibre, né? Então, a gente conhece parcialmente o mecanismo, né? A gente entende que o amor transmite boas coisas, e quando a gente tem ódio, a gente está recebendo energia negativa. Então, nosso corpo é saudável com amor. E o ódio desequilibra as moléculas do nosso corpo. Certo? Beleza? Dúvidas? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Dia 3 de julho. Roberto. É de encerramento, né? Certo. Lorena, Tá. por favor. Então, estamos juntos, estamos agora, né? Junto também aos nossos irmãos que nos rodeiam, que permanecem, né? Estamos agradecidos por mais essa oportunidade, pedindo a Deus e a Jesus que nos proporcione a nossa próxima segunda-feira, que tenhamos todos estejamos todos com uma boa saúde, com uma boa vibração, que estejamos também num ar de felicidade, para que no encontro seja agradável como foi esse. Então, agradecemos a Deus nosso Pai e a todos esses irmãos que estão conosco. E assim nós vamos terminando por essa semana esse encontro de estudos. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, e que assim seja, e dizemos graças a Deus. Graças a Deus. Boas vidências.
Por favor. Hoje, Lourenço, hoje nós estivemos assim, dentro daquela vibração azul, quase marinho, né? Quase marinho, quase anil, menos que anil, né? E ela está por toda parte. Me causa a impressão assim, de uma calma tremenda, sabe? Parece que tudo quietinho. É quando você entra numa mata e nem passarinho canta, sabe? Aquela calma, aquela serenidade, né? Então, nós passamos todo esse tempo dentro dessas cores, desta cor, né? Aparecia meu irmão, ouviu uma parte, ia embora, aparecia outro, ia embora, e assim foram se movimentando em nossa volta, na volta do túnel, e assim ficamos. Tudo bem. Mais alguém? Nossa, toda bufada no meu cabelo. Eu falei que quando a gente está cozinhando, né? Ter bons pensamentos. Quando está comendo, também tem bons pensamentos. Então, a gente come com aquela alegria, aquele bem-estar, boas conversas, com a televisão desligada, com o celular desligado, também ajuda. Olha o celular desligado aqui, Lourenço, ó. É isso. Mania de A Lorena almoçar nem e jantar com o celular na mão. nem come com o celular na mão. Que isso? Olha lá, Lorena. Oi, tudo bom? Ai, tá aberto. Oi. Tudo bem, gente? Cara de pau. Vocês vão bem? Tchau, Lourenço. Tchau, Sônia. Boa noite, Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, gente. Tchau, viu? Beijão para todos. Sandro. Tchau. Tchau, Tchau, Ana bacana. Tchau, Ana. Ana. Tchau, gente. Tchau, tchau.